Ok. Sabemos então, né, que eu posso ter várias combinações das partículas subatômicas e eu formo elementos químicos. E eu posso combinar esses elementos? Posso. Quando eu combino os elementos, eu tenho o que a gente chama de substância, né? Então, são as substâncias que existem aqui. E aí, essas substâncias, de novo, elas são ainda classificadas em 3 classes principais, né? De acordo com algumas características. Que características são essas? A primeira, o número de elementos que tem aquela substância, né? Outra, o tipo de ligação entre aqueles elementos. Que tipo de ligação eles têm entre si para formar essa substância? E, além disso, o estado físico da matéria, né? No primeiro caso, do número de elementos, nós temos 2 subdivisões. Então, nós podemos dizer que a substância, de acordo com o número de elementos que ela tem, ela pode ser ou uma substância elementar ou uma substância composta, que é o que a gente chama lá de composto químico, né? O que é uma substância elementar? Ela só tem um tipo de elemento químico, né? Ou ela é só hidrogênio, ou só oxigênio, ou só nitrogênio. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Então, aqui seria a representação de uma molécula ali, né? De uma substância oxigênio gasoso, que é o O2, né? Então, eu tenho aqui 2 oxigênios, um ligado no outro, e os 2 são o mesmo elemento químico. Então, eu tenho uma substância do tipo elementar. Aqui, o nitrogênio ligado com outro nitrogênio, também uma substância elementar. Ah, mas agora aqui, ó, tenho a água, né? A água, ela não tem somente oxigênio, ela tem oxigênio e hidrogênio. Tenho mais do que um elemento, ela é uma substância composta, ou seja, um composto químico. Etanol, mesma coisa, tenho 3 elementos diferentes, composto químico. Bom, referente ao tipo de ligação, né? Então, nós temos 4 possibilidades. Existem 3 tipos de ligações e existem os gases nobres, que a princípio eles são estáveis sem se ligar, né? Com ninguém. Eles são estáveis por si, tá? Então, nós podemos dizer o quê? Que se nós temos um metal, né? Os metais eles se ligam entre si por meio de ligações metálicas, que a gente vai estudar mais para frente, né? Então, nós dizemos, obviamente, né, que aquela é uma substância metálica. Existe a possibilidade também dos átomos se ligarem por meio de ligações do tipo iônica, né? Iônica é aquela onde um átomo, por exemplo, aqui representando o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Quando um átomo, vamos supor o de cloro, ele tem uma eletronegatividade tão alta que ele acaba roubando, né, digamos assim, um elétron do sódio, que é um metal, né? Nesse caso, eu formei íons, né? Então, o cloro, ele ficou com um elétron a mais, por isso negativo. O sódio perdeu um, ficou com um próton a mais, na verdade, né? Negativo, positivo, tá? Então, o NaCl, ele é considerado uma substância iônica, porque ele faz ligação iônica. Ou nós podemos ter uma substância do tipo molecular, né? Então, sempre que a gente fala de uma molécula ela é uma substância que faz ligações covalentes entre os átomos, tá? Então, molecular significa ligação covalente, tá? Então, no etanol aqui, eu sempre vou ter compartilhamento de elétrons. Por quê? Porque todos esses elementos aqui, nenhum deles tem uma eletronegatividade alta suficiente para roubar, né, elétrons do outro. Então, eles acabam compartilhando, tá? E os gases nobres, eles são, digamos, autossuficientes, né? Então, como essa bolinha aqui, eles estão sempre sozinhos, tá? Aí os gases nobres vocês têm lá na última coluna lá da tabela periódica de vocês. Então, eles não fazem ligações. E nós podemos ainda classificar as substâncias de acordo com o estado físico, né, da matéria. Geralmente, a gente fala que existem, lá, pelo menos lá no ensino médio, 3 estados físicos da matéria, mas, na verdade, existem muitos outros, tá?
Aqueles três principais que nós geralmente falamos é o estado sólido, líquido e o gasoso. Existe um que é o mais abundante em todo o universo, que é o plasma, e que a gente geralmente nem estuda, tá? Inclusive os raios, por exemplo, que se tem, né, nas chuvas e tal, seria um plasma, né, que é formado ali por gases ionizados, tá? E existem vários outros estados físicos além desses quatro, né? Então eu convido vocês para acompanhar lá a aula complementar 1, né, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre os estados físicos da matéria. É bem interessante vocês acompanharem, porque lá eu vou explicar por que a gente tem esses diferentes estados, tá? O que tem a ver com a energia, com temperatura e tudo mais, ok? Então, essas são as classificações das substâncias, né? De acordo com o número de elementos, tipo de ligação e estado físico. Vejam que uma única substância, né? Digamos aqui o etanol, ele é tanto uma substância composta, molecular, porque ela faz ligação covalente, e, digamos aqui na temperatura ambiente, também é uma substância líquida, né? Então, um nome para cada classe.